A partir desse momento, essa aula está sendo gravada e nós vamos dar continuidade aí com a aula sobre ângulos. Pessoal, nós vimos na aula anterior, na aula de ontem, né, a classificação dos ângulos, né? Vamos lá, nós vimos a classificação dos ângulos e eu vou relembrar aqui, fazer uma síntese bem rápida desta classificação. Vamos lá. Pessoal, nós vimos que existe o ângulo chamado ângulo reto, né? Aquele ângulo que forma 90 graus, né? O ângulo reto, quando as semirretas se encontram aqui, ó, nesse ponto, forma 90 graus. Esse aqui, pessoal, é o ângulo reto. Nós vimos também que existe o ângulo que é menor do que 90 graus. Tá? Este ângulo aqui, olha, é chamado de ângulo agudo. Beleza? Você observar, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Beleza? Então, tá aqui o ângulo menor do que 90 graus. Temos também, pessoal, o ângulo que ele fica entre 90 e 180 graus. Ele é maior do que 90 graus. E esse ângulo maior do que 90 graus, nós chamamos de ângulo obtuso. Nós vimos também, pessoal, que existe um ângulo que ele é de meia volta, né? Nós chamamos esse ângulo aqui, olha, de ângulo raso, ou também, né, ângulo de meia volta. Beleza? Nós temos aqui o ângulo raso. Ele é de 180 graus. Tá? Pessoal, olha que interessante aqui. Pessoal, a aula vai ser hoje um pouco mais longa. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, podem usar o microfone, tá bom? E falar, professor, eu tenho uma determinada dúvida, aí eu explico para vocês, tá? Porque agora eu vou prosseguir de uma forma mais longa, que eu vou acabar o módulo de ângulos hoje, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvida, não esqueçam de perguntar. Beleza? Vamos fazer assim como nas outras aulas. As duas aulas vão ser juntas e 8h50 nós acabamos, tá? Para vocês ficarem 20 minutos aí descansados para a próxima aula. Pessoal, vamos lá dar prosseguimento. Nós fizemos uma pequena síntese aqui sobre a classificação dos ângulos. E agora, pessoal, olha que interessante. A gente vai observar esse conjunto de prédios que fica em Boston, nos Estados Unidos, e você observar, este conjunto de prédios, ele possui paredes inclinadas, né? Existem inclinações nas paredes. E essas inclinações, pessoal, é justamente que nós vamos classificar os seus ângulos aqui que estão destacados. Vamos começar, pessoal, pelo ângulo 1. Tá? Nós temos esse ângulo 1 aqui, olha. Ele tem uma determinada inclinação. Se você observar, esta inclinação que esse ângulo tem, ela é menor do que 90 graus. Beleza? Ela é menor do que 90 graus. Se é menor do que 90 graus, nós temos um ângulo chamado ângulo agudo, tá? Quem quiser responder conforme eu estou perguntando também pode ficar à vontade, tá, pessoal? Para participar da aula. Eu tenho um ângulo aqui menor que 90 graus, então eu tenho um ângulo agudo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, existe um instrumento que é chamado de esquadro, tá? Esse instrumento esquadro, ele é usado justamente para fazer
conferência para conferir se o ângulo tem ou não 90 graus, se ele é um ângulo reto. Por exemplo, pessoal, se eu tenho essa abertura entre essas duas semirretas, e eu tenho aqui, olha, um ângulo de 90 graus. O instrumento chamado esquadro, que vocês têm aí, vocês devem ter, que normalmente ele é comprado no início do ano, num conjunto lá de réguas de geometria, né? Esse esquadro, pessoal, ele serve também para você verificar se existe ou não um ângulo reto, tá? Por exemplo, pessoal, neste caso aqui, olha, se eu quiser verificar se a abertura dessas duas semirretas aqui, ó, forma um ângulo reto, basta eu pegar esse vértice aqui, esta parte do meu esquadro, olha, e encaixar aqui nesta abertura. Aí eu consigo conferir se este ângulo é ou não um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se eu tenho uma abertura de duas semirretas, como esta aqui, ó. Se você for encaixar essa parte aqui do esquadro e forma 90 graus, dentro dessa parte aqui, olha, você vai observar que essa abertura ela é menor do que 90 graus. Então, é usado esse tipo de instrumento para poder verificar se os ângulos são ou não de 90 graus. Beleza? E é o que você poderia também ter usado para resolver os exercícios da página 371, né? Este exercício, pessoal, caso vocês tenham dúvida se esses ângulos são retos, se ele tem mais de 90 graus, se ele tem menos, você pode pegar o seu esquadro e encaixar, olha, aqui nos vértices da abertura. Aí você fica sabendo se é ou não é o ângulo de 90 graus. Pessoal, no caso do ângulo 1, só de olhar, você já consegue observar que esse ângulo é menor do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Pessoal, sobre o ângulo 2, alguém consegue identificar se ele tem mais ou menos de 90 graus? Ele é obtuso. Obtuso. Porque ele tem mais do que... É absurdo, obtuso. Exatamente, obtuso. Pessoal, e o ângulo 3? Quem consegue observar que tipo de ângulo que é? Ângulo reto. Reto. É o ângulo reto, beleza. Pessoal, e o ângulo 4? Vocês conseguem identificar? Ângulo reto. Parece reto, não parece? Agudo. Ele é agudo. Ele Se é você agudo. pegar o esquadro e colocar aqui, você vai ver que ele é um pouquinho menor do que 90 graus. Se ele é um pouquinho menor do que 90 graus, ele já é um ângulo agudo. Pode ser que ele tenha até 89 graus, por exemplo, mas ele não tem 90. Você consegue observar isso colocando o esquadro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos então aí dar prosseguimento à aula. Vamos falar agora sobre ângulos complementares, suplementares e adjacentes. Pessoal, esse conteúdo já foi explicado no ano anterior, tá? É um conteúdo fácil. O que é um ângulo complementar? Na verdade, dois ângulos agudos, eles são chamados de complementares quando a soma de suas medidas, pessoal, é igual a 90 graus. Então, se a soma das suas medidas forem igual, ou é igual, na verdade, a 90 graus, eu estou falando de ângulos complementares. Por exemplo, o ângulo 20 e o ângulo 70. Se eu somar esses dois ângulos, eu tenho um ângulo complementar ao outro. Como é que eu digo? Eu falo que 20 ele é complemento de 70, ou eu posso dizer que o 70 é complemento de 20.
Porque se eu somar esses dois ângulos, eu tenho a soma igual a 90 graus. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? De uma forma mais detalhada. Olha, eu tenho aqui a abertura de 90 graus, né? Vou colocar nessa cor amarela aqui, 90 graus. E você observa que esse 90 graus aqui, nessa abertura total, eu tenho dois ângulos, um de 60 e eu tenho um ângulo de 30 graus. Ou seja, o ângulo 60 e 30, eles são ângulos complementares. Porque quando eu somo esses dois ângulos, eles se completam formando aí 90 graus, tá? E eu posso também dizer que 60 é complemento de 30 graus. Ou vice-versa, tá, pessoal? 30 é complemento de 60. Aqui, por exemplo, é um exemplo de exercício. Quem vai ser o ângulo A? 30 graus. O ângulo A vai ser 30 graus, porque eu tenho 60, eu preciso aqui, olha, de 30 graus para que os dois juntos formem 90 graus. Isso são ângulos complementares, que a soma é igual a 90 graus. Pessoal, bem tranquilo aí o que são ângulos complementares, né? Vamos ver agora o que são ângulos suplementares, né? Ângulos aqui, olha, suplementares. Assim como os ângulos complementares são ângulos que a soma resulta em 90 graus, os suplementares, pessoal, a soma de suas medidas vai ser 180 graus. Por exemplo, 50 e 130 são ângulos suplementares, porque se eu somar esses ângulos aqui, o resultado dessa soma vai dar 180 graus, né? Então, nesse caso, nós dissemos que 50 é suplemento de 130 e 130 é suplemento de 50, tá? Vamos deixar aqui um exemplo mais detalhado para vocês. Olha aqui, pessoal, eu tenho esses dois ângulos aqui. Eu tenho um ângulo de 135 e eu tenho também aqui um ângulo de 45 graus. Beleza? Eu tenho dois ângulos. E se eu somar esses dois ângulos, o resultado é igual a 180 graus. Neste caso, o que eu digo? Que 45 graus e 135 graus, eles são ângulos suplementares. Ou eu também posso dizer, pessoal, que 45 é suplemento de 135. Beleza? Ou vice-versa. 135, ele é suplemento de 45. Beleza? Pessoal, nesse exemplo aqui de baixo, quem já pode dizer para mim qual que é o valor do ângulo alfa? Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Qual que é o valor de ângulo alfa aqui, pessoal? Quem consegue já resolver? 55? 55 graus, né, pessoal? Por quê? 55 graus mais 125 é igual a 180. Então, como é que eu acho o valor de alfa aqui, né? Matematicamente falando, o alfa, ele vai ser igual a 180 graus menos 125. Já que esses dois ângulos juntos aqui formam meia lua, meia volta, é um ângulo raso,
Como é que eu acho só essa parte aqui desse ângulo? Eu pego 180, que é o total do semiarco, que é o total dessa semicircunferência, ou chamado também de ângulo raso, e diminuo pelo ângulo que está demarcado aqui de 125. Então, essa subtração, essa diferença, eu chamo de 55 graus, ou seja, esses ângulos são ângulos complementares. Beleza? Tranquilo, pessoal? Agora vamos ver, pessoal, o que são ângulos adjacentes. Vamos lá, pessoal. Qual que é a definição de ângulos adjacentes? Na própria tradução da palavra, pessoal, ângulos adjacentes, ele vem de uma tradução já que significa, entre aspas, tá? Eu vou deixar aqui, vizinhos. Ah, professor, entendi. Então, os ângulos adjacentes são vizinhos? Um está do ladinho do outro? Exatamente. Mas, por definição matemática, como é que a gente fala que esses ângulos são adjacentes? Dois ângulos suplementares que são também consecutivos recebem um nome de adjacentes. Dois ângulos suplementares que também são consecutivos. Pessoal, imagina aqui, olha, eu tenho dois ângulos que são... Vamos imaginar que eu tenho aqui, olha, este ângulo aqui, tá? Eu vou colocar aqui nele, nesse ponto aqui de origem, o O. Eu vou colocar aqui, pessoal, um ponto, vou chamar A. Vou colocar um outro ponto aqui, eu vou chamar de B. Eu vou colocar outro pontinho aqui e vou chamar de C. Agora, eu vou colocar esta abertura aqui, olha. Eu tenho essa abertura amarela e eu tenho essa abertura aqui na cor vermelha. Quem são esses meus dois ângulos aqui? Eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o meu ângulo BOC. Esses dois ângulos, pessoal, vocês lembram dele? Eles são consecutivos? Sim ou não? Sim. Sim. Porque eles possuem um lado em comum. Qual que é o lado que eles possuem em comum? OB? OB, né? Então, esse ângulo aqui tem um lado OB, certo? E este outro ângulo aqui também tem um lado OB. Ou seja, esse lado OB aqui, olha, ele é comum para este ângulo amarelo e ele também é comum para este ângulo aqui vermelho. Ou seja, esses dois ângulos aqui, AOB e BOC, eles possuem um lado em comum. Então, eles são consecutivos. Então, vamos lá. Quando dois ângulos são suplementares, então, observe que os ângulos aqui são suplementares, ó. Os dois formam 180 graus. Então, eles são suplementares. Quando eles são suplementares, pessoal, e tem um lado em comum, eles são chamados de ângulos adjacentes. Então, esses ângulos aqui são ângulos adjacentes. Por que adjacentes, professor? Eles são adjacentes porque são ângulos suplementares, eles formam 180 graus, e também eles possuem um lado em comum. Quando eles possuem um lado em comum, e suplementares, eles são vizinhos, ou seja, eles são ângulos adjacentes. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aqui no que significa ângulos adjacentes? Não. Não.
Nenhuma dúvida, né? Estou aqui vendo no chat. Cadê? Nenhuma dúvida, né? Beleza, pessoal. Vamos lá. Daqui a pouco eu já estarei fazendo a chamada, tá, pessoal, também. Pessoal, vamos lá, então, para a página 372, né? É continuação dessa matéria aí. Página 372. Na verdade, essa aqui ainda está na página 371, tá? Esse finalzinho do mapa aqui ainda está na página 371. Vamos lá, pessoal. Considere o mapa a seguir e responda a pergunta proposta. Pessoal, observem o seguinte. Nós temos aqui um mapa e tem algumas informações importantes aqui sobre essas ruas aqui. Vamos primeiro lembrar o que são retas paralelas, tá? O que são retas perpendiculares. Vamos lá, gente. Retas, aqui é uma síntese, tá, pessoal? Vai ser uma coisa bem rápida. Se eu tenho uma reta aqui, e eu tenho uma outra reta, que se encontram em um único ponto, formando um ângulo de 90 graus, eu digo que essas duas retas aqui, elas são retas perpendiculares. Eita, enrolou até para falar, né? Então, essas duas retas são retas perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? São retas que, quando elas se encontram em um único ponto, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Isso que são retas perpendiculares. Lembrando que retas paralelas são retas que não possuem um ponto de encontro entre elas e elas possuem, olha, a mesma distância do começo até o fim delas. Elas nunca vão se encontrar. Por quê? Porque elas mantêm a mesma distância. Essas aqui são retas paralelas. Beleza, pessoal? É só relembrando aí o que são retas paralelas e retas perpendiculares. Então, temos aí as retas transversais também. Pessoal, vamos dar continuidade aí. Vamos lá. Considere o mapa a seguir e responda a proposta. A pergunta proposta. As ruas Netuno e Vênus são perpendiculares. Vamos analisar. As ruas Netuno e Vênus são perpendiculares. Vamos ver. Eu tenho aqui a rua Vênus e a rua Netuno. Realmente, elas são ruas perpendiculares, porque formam aqui 90 graus. Mas é claro que eu posso verificar que elas são perpendiculares usando esse raciocínio, ó. Eu tenho aqui a rua Vênus e a rua Netuno. Então, elas são perpendiculares, ó. Formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu olhar para a própria rua, eu consigo observar que eu tenho aqui, olha, a rua Vênus e eu tenho a rua Netuno. Então, elas formam aqui, olha, 90 graus. Beleza, pessoal? Então, análise aqui bem tranquila. Mas a gente consegue fazer análise só olhando essa partezinha aqui também, né? Olha, eu tenho aqui a rua Vênus e a rua Netuno, que são perpendiculares. Pessoal, vamos ver a outra informação que tem aqui. As ruas Marte e Netuno formam entre si um ângulo de 35 graus. Vamos lá, pessoal. As ruas Marte e Netuno.
Marte e Netuno. Elas formam entre si um ângulo de 35 graus. Beleza? Tranquilo? Então, até agora, pessoal, mamão com açúcar, né? Muito fácil. Quanto mede o ângulo agudo? Olha agora a pergunta. Quanto mede o ângulo agudo formado pelas ruas Marte e Vênus? Quanto que mede este ângulo agudo aqui, olha, menor que 90 graus, formado pelas ruas aí Marte e Vênus? Pessoal, observe o seguinte, olha. Se eu pegar esse ângulo total aqui, ó, quantos graus vai dar todos esses ângulos aqui, pessoal? Quem pode falar para mim? 90. Exatamente, 90 graus. Então, vocês concordam, pessoal, que esse alfa aqui, que é o que eu quero descobrir, e esse 35, o que que eles são? Um ângulo de 90 graus. Eles formam junto 90 graus. E como chama dois ângulos? Complementares. Complementares, né? Então, eu tenho 35 e eu tenho esse ângulo alfa, que eu quis chamar de alfa. Você pode chamar ele qualquer letra que você quiser. Esses dois ângulos juntos, eles formam 90 graus. Então, para eu descobrir o valor de alfa, eu quis chamar ele de alfa. Basta eu pegar 90 graus e diminuir quantos graus, pessoal? 35. 35 graus. Aí eu vou encontrar exatamente o valor de alfa, que vai ser quanto, pessoal? 55. 55. 55 graus. Beleza? Então, olha, tranquilo demais. O valor do ângulo alfa, que é o ângulo formado pelas ruas Marte e Vênus, é igual a 55 graus. Beleza? Vamos agora para o próximo exercício. Vamos lá. O próximo exercício, vamos ver se é esse mesmo, exercício 1, é o exercício 2, é isso mesmo, né, pessoal? Esse aqui, né? Estão acompanhando com o livro, não estão? Sim. Pessoal, o esquema ao lado representa a rampa de acesso da entrada de um prédio. Então, vamos lá. O esquema ao lado, que no caso aqui está embaixo, porque no livro estava do lado, e agora está aqui embaixo. Pessoal, qual a inclinação desta rampa? Pessoal, primeiro vamos observar, achar a rampa, é claro, né? A rampa é essa parte aqui, olha. Essa parte que é a rampa. E o exercício que é exatamente a inclinação desta rampa. Pessoal, a inclinação desta rampa, ela é dada em relação ao quê, pessoal? Ao chão. Ao chão. Então, a inclinação dela é dada em relação ao chão. Então, aqui eu tenho a rampa e aqui eu tenho o chão. E a inclinação dela é exatamente essa aqui que eu vou colocar na cor vermelha, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é o pedacinho da inclinação. Quem já consegue falar para mim quanto mede essa inclinação? Eu coloquei 20 graus. 30 graus. Quantos graus? 30 graus. 20 graus. 20 graus, né, pessoal? 20 graus. Olha, essas duas juntas aqui, ó, quanto que dá esse ângulo de meia volta? 180. 180. O ângulo de meia volta é 180. Você já tem 160 aqui. Falta quanto para 180? 20. Ou seja, para eu achar o valor desta inclinação,
Então, aqui, isso aqui, pessoal, chama inclinação. A inclinação é exatamente a medida que algo tem em relação ao chão. Então, em relação ao chão, esta inclinação, ela vai medir 180 graus menos 160 graus, que é a medida que nós temos ali. Então, a medida dessa inclinação é 20 graus. Beleza? Então, esse exercício aqui é bem simples e você consegue identificar rapidinho aí, pessoal, que essa inclinação é de 20 graus. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ah, outra coisa. Esses dois ângulos aqui, eles são ângulos o quê? Complementares. 160 e 20 são ângulos suplementares. Beleza, pessoal. Então, vamos para o próximo exercício. Tem mais um exercício aí, que é o exercício 1. Olha que coisa engraçada. É o exercício 1 do exercício 3. Né? É o exercício 1 do exercício 3. O que que pede agora no exercício 1 do exercício 3? Tá? Que está na página 372 também. Qual é o complemento e o suplemento dos ângulos? Vamos começar, então, com o complemento de 65 graus. Depois eu vou achar o suplemento de 65 graus. Então, aqui na parte de cima eu vou achar o complemento e aqui eu vou achar o suplemento, porque o exercício pediu para eu achar o complemento e também o suplemento. Vamos achar o complemento de 65. Só eu pegar 90 menos 65. Quanto que é, pessoal, o complemento de 65? Quanto que é, pessoal? O complemento de 65? 5. 25. 5. O complemento de 65 é 25. Porque se eu somar o 25 mais o 65, vai dar 90 graus. Beleza? Tranquilo? E agora o suplemento. Qual é a conta que eu faço para achar o suplemento, pessoal? Estou esperando. Qual é a conta que eu faço? 180 graus menos 65 graus. Porque o suplemento, a soma não tem que dar 180? Então, Sim. qual vai ser aqui o resultado? 115. 115 graus. Então, 115 graus, ele é o suplemento de 65. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos agora achar o complemento de 22 graus e 30 minutos. Pessoal, o ano passado, vocês aprenderam muito bem sobre ângulos, cálculos que envolvem ângulos, né? E a gente sabe que 1 grau tem quantos minutos, pessoal, 1 grau? Quem lembra? 60. 1 grau tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Segundo. Os graus são divididos, né,
em 60 partes, cada parte é 1 minuto, e o minuto é dividido em 60 partes, e cada parte é chamada de segundo. Pessoal, agora vamos achar, então, o complemento. Primeiro, vamos achar o complemento de 22 graus e 30 minutos. Qual que é a conta que eu faço, pessoal, para achar o complemento? Quem vai me dizer agora, por favor? 90 graus menos 22 graus. E 30 minutos. Exatamente, exatamente. Eu vou pegar 90 graus e diminuir 22 graus e 30 minutos. É uma subtração. Mas nessa parte aqui, olha, eu não tenho minutos, aí eu vou colocar 0, 0, né? Para poder fazer a subtração. Eu tinha 90 graus e nenhum minuto, então eu coloquei 0 minuto. E aqui eu tinha 22 graus e 30 minutos. Pessoal, fazendo essa subtraçãozinha aqui, quanto que dá, pessoal? 0 tirando 30, dá? Sim ou não? 38 graus e 30 segundos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 grau emprestado. Quanto vai ficar aqui? 89 graus. Pessoal, e esse grau que eu peguei emprestado, ele vai vir aqui com quantos minutos? 60. 60 minutos, né? Porque 1 grau tem 60 minutos. Então, o grau que eu peguei emprestado aqui, eu coloco aqui na parte dos minutos em 60 minutos. Agora, pessoal, basta eu fazer o cálculo. 60 minutos menos 30 minutos, 30 minutos. 89 menos 22 vai dar 67. Olha que legal, pessoal. Acabou. Então, esse ângulo aqui, ele é o complemento deste outro ângulo aqui. Os dois somando, resulta em 90 graus. Tá? É só você também podia usar a lógica, né? Ó, 22 graus mais 67 graus dá 89 graus. 30 minutos mais 30 minutos, 1 grau. Então, aqui faltava 1 grau mais 89. Beleza? Vamos agora fazer o suplemento desse ângulo aqui, pessoal. Que operação eu faço para achar o suplemento, gente? 180 graus menos 22 graus e 30 minutos. Você tem que achar a diferença. A diferença, então, para achar o suplemento de 22 graus e 30 minutos, eu vou fazer 180 graus menos 22 graus e 30 minutos. Aí aqui eu vou ter que colocar o 0, 0, né? Porque não tem minutos. E eu vou fazer a mesma subtração que eu fiz ali, olha, num exercício anterior, né? Quanto vai ficar aqui, pessoal? 0 tira 30? Não. Eu vou pegar emprestado, vai ficar quantos graus aqui? 179. E o grau que eu peguei emprestado vai vir quantos minutos aqui, gente? 60. 60 minutos. Até porque o grau tem 60 minutos. Tá? Fazendo essa... Oi, pode falar. Me deu uma bugada aqui. O que aconteceu? Pode falar, perguntar. Deu uma bagunçada, eu não tô conseguindo entender. Então, aonde você não está conseguindo entender? A segunda parte do suplemento. O primeiro valor eu consegui. Aí você foi fazer a segunda conta e eu não tô entendendo nenhuma parte dela. Então, o suplemento é a mesma coisa. Ó. Só que o comprimento, você pegou 90 graus
menos 22,30. Porque o complemento, quando você soma, tem que dar 90 graus. Então, para achar o complemento, basta você pegar 90 graus menos 22,30. No caso do suplemento, o suplemento é a mesma coisa, só que vai ser 180 graus. O que é o suplemento? A soma de valores que tem que dar 180 graus. Então, quanto falta para 22 graus e 30 minutos para ele chegar em 180 graus? Basta eu pegar e fazer 180 graus, igualzinho eu fiz esse aqui, ó, 180 graus menos 65, só que nesse caso eu vou fazer 180 graus menos 22 graus e 30 minutos. No caso, graus fica embaixo de graus. E minuto, como não tem nada aqui, fica embaixo de minutos. Tá? Aí agora eu faço a subtração normal. Por exemplo, aqui agora. Desliga o microfone aí, por favor. Por exemplo, aqui agora. 0 minutos, eu não consigo tirar 30 minutos. Então, eu tenho que pegar emprestado aqui. Ó, 0 minutos, não tem como tirar 0 minutos, não tem como tirar 30 minutos. Então, eu vou pegar emprestado, igual na conta de subtração. Só que no caso aqui é ângulos. Então, eu vou pegar um ângulo emprestado. 180 ângulos, graus, menos 1 grau, vai ficar 179 graus. Porque eu peguei 1 grau emprestado para cá. Só que esse grau que eu peguei emprestado, eu vou devolver para cá, só que na forma de minutos. 1 grau tem 60 minutos. Então, aqui eu vou ficar 60 minutos. E agora eu faço a subtração. Entendeu agora? Sim. Se não entendeu, pode perguntar, tá, gente? Então, vamos lá. 60 minutos menos 30 minutos. Vai ficar 30 minutos. 179 menos 2, 157. 157. Ou seja, aqui é o valor do suplemento de 22,30. Se eu somar eles, se eu somá-los, vai acontecer o quê? Vai dar 180 graus. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Não. Vamos então para a página 373. Vamos lá. Que é o exercício 2, né, pessoal? Nós fizemos o 1. Agora vamos fazer o exercício 2. Pessoal, vamos prestar atenção nesse exercício aqui. Quem já consegue observar o que vai acontecer aqui? Somando todos esses ângulos aqui, tem que dar quanto, pessoal? 180 graus. 180 graus. Somando todos eles, tem que dar 180. Vamos, então, colocar os valores que nós temos aqui. Vamos lá, vou deixar até ele aqui maior. Vou deixar ele grandão aqui assim. Ficou mais feio ainda, né? Vamos lá. Somando esses ângulos, tem que dar 180 graus. Porque é um ângulo de meia volta, né? Vamos lá, pessoal. Na figura ao lado, o ângulo FOG mede 72 graus. O ângulo FOG mede 72 graus. Vamos achar o ângulo FOG? Vamos lá. FOG. Este aqui, olha, é o ângulo FOG. E esse ângulo aqui, que nós chamamos de FOG, ele mede quantos graus? 72
graus. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí agora o que diz aqui? Os ângulos GO, GOH e HOI, eles têm medidas iguais. Então, vamos lá. GOH, GOH, que é esse aqui, e mais HOI, HOI, que é esse aqui, eles possuem medidas iguais. Então, eu vou chamar aqui de alfa, e aqui de alfa. Ah, não, professor, eu quero chamar de beta. Pode chamar. Ah, não, prefiro chamar de uma letra conhecida, X. Tudo bem, pessoal? Pode chamar de X. Eu vou chamar de X, mas se eu estou dizendo que as medidas são iguais, se aqui for X, aqui também tem que ser X. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Somando esses três aqui, pessoal, tem que dar 180. Nós já conhecemos a medida de 72 graus, que é essa parte vermelha aqui. Então, vamos aqui, pessoal, pegar 180 graus, que é a medida total desses três, e vamos tirar a medida que nós conhecemos, que é 72 graus. 180 menos 72 graus, pessoal, vai ser igual a 108 graus. Pessoal, então, quantos graus faltam para chegar em 180? Falta quantos graus, pessoal? 54. Faltam 108, não é? Então, cada um vai ficar com quanto? Já deram a resposta aí. 54. 54. Por que 54? Se os dois são iguais, basta eu pegar, então, 108 e dividir por 2, né? Falta 108 graus, então eu vou pegar esses 108 graus que faltam e divido por 2. 108 dividido por 2 é igual a 54 graus, que é exatamente a pergunta do exercício. Qual que é a medida do ângulo GOH e HOI? Aí você fala, não, professor, perguntou só do GOH. Eu sei, mas eles são o quê? Iguais. Então, se eu acho de um, tão logo eu vou achar do outro. Beleza? Beleza. Pessoal, agora, o que eu vou passar para vocês? Alice. Professor, Oi, pode falar. professor, volta Alguma dúvida? naqueles ângulos do exercício 2. É que eu fiz parecido que nem você. Rabisquei os ângulos com cores diferentes. Ah, legal. Ficou bacana? Ficou. Legal, então. Pessoal, eu daqui a pouquinho vou fazer a chamada, tem 36 participantes, não saem da sala ainda, tá? Que daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada. Eu agora vou passar para vocês a lição para casa, presta atenção. Vou passar aqui nessa parte da lousa algumas informações para vocês importantes. Vamos lá. Primeira informação, vamos falar sobre o portfólio. É mudo, né? Portfólio. Fugiu da memória como escreve portfólio. Tá certo, né, gente? Portfólio. Vamos lá. Como será o portfólio dessa semana? Pessoal, eu vou estar postando ainda essa semana, tá? 2 atividades no plural. Então, vão ser, 2 atividades no plural. Apenas, pessoal,
2 atividades. Beleza? Essas 2 atividades vão estar no plural para vocês realizarem aí com muita atenção. Beleza? Professor, Oi. essas atividades são as listas ou atividade do maestro? Não, vai ser atividade do maestro. É o portfólio. É a atividade separada de matemática lá. Tá? Essa atividade aqui vai estar no maestro. Não tem nada a ver com as listas lá da lição do plural, tá? É a atividade que vai estar lá para vocês fazerem toda semana. Terá 2 atividades lá no maestro para vocês realizarem. No final, eu fechar a nota de vocês. E o que vai ser agora a lição para casa? Professor, mas lição para casa, se a gente já está em casa? É, pessoal. Então, a lição para casa, para quem já está em casa. É a lição para casa, para casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a página 373 e 374, que é um teste, pessoal. Esse teste é muito importante que vocês façam. É o teste. Beleza? Isso aqui vocês podem fazer hoje mesmo. Inclusive, começar daqui a pouquinho. Até a semana que vem. Então, ó, para a segunda-feira, vou deixar bem marcado aqui para vocês, para o dia 22, mas não precisa... Ó, por favor, pessoal, não coloquem foto na Agenda Edu, só façam, deixa no caderno, que quando nós voltarmos aqui, eu vou olhar essa lição aqui, ó. Para o dia 22, eu não vou olhar. O que vocês vão entregar para o dia 22? Vocês vão completar a lição para casa. Quais páginas? Páginas... Calma que eu vou colocar os exercícios quais são. Não são todos não, tá? Antes de vocês ficarem desesperados. 375, 376, página 377, página 378, página 379, calma que não são todos os exercícios, tá? E página 380. Quais são os exercícios, pessoal? Que são aqueles baseados na prova. Essas páginas aqui, olha, vocês vão realizá-las até o dia 22. Quais exercícios? Vamos lá. Exercício. Ah, professor, eu quero realizar todos. Tudo bem, melhor ainda, tá? Mas qual os exercícios que é aqueles mais importantes para a realização aí da prova? Exercícios. Vamos lá. Pessoal, o exercício 1, pessoal, ele é um importante exercício, tá? Inclusive baseado na prova. Exercício 1. Pessoal, o exercício 3 é um exercício que vocês vão ter que usar uma lógica aí para responder, mas eu acredito que vocês vão conseguir responder tranquilamente o exercício 3, tá? O exercício 3 é bem fácil. Pessoal, o exercício 6, vocês vão ter que lembrar de porcentagem, tá? Vai estar bem importante aí. O exercício 6, o exercício 6, o exercício 8. Muito interessante também o exercício 8, pessoal. O exercício 11 da formiga, se não me engano, ele é bem legal. Na verdade, a formiga não é barata, né? Eca. Logo barata. 11. E depois vocês vão fazer, pessoal, os exercícios aí, 14, 15, 16 e 17. 14, 15, 16 e 17. São apenas esses exercícios aqui. Beleza? Façam. E se tiver alguma dúvida, pessoal, como realiza esses exercícios, vocês vão perguntar para mim na aula ou no Agenda Edu,
que eu vou fazer videoaula explicando o exercício que você teve dúvida. Inclusive, eu já vou responder alguns exercícios, alguns alunos, inclusive a Maria Eduarda, eu vou responder aí com vídeos sobre os exercícios aí que elas precisam, estão com dúvida, tá bom? Pessoal, a partir de agora essa aula não vai ser mais gravada,